Nessa noite nós vamos compartilhar uma palavra que se encontra em Gênesis, capítulo 3, versículo 1 ao 6. Nós estamos no novo mês e hoje a temática nós vamos trabalhar sobre gratidão. Gratidão será o tema desta noite. Amém? Diz assim, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Amém? Esse texto é um texto que nós sabemos e entendemos que aqui foi a influência de Satanás sobre Eva. E o Senhor colocou no meu coração esse texto para que eu pudesse compartilhar discorrer, né? Nós vamos nessa noite refletir sobre o que é gratidão. O que nós estamos vivendo? Será que realmente estamos sendo gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas? Será que nós podemos hoje olhar para a nossa história, olhar para trás, mesmo sabendo que não aconteceu como talvez você planejou o ano 2021, talvez não aconteceu da forma que você gostaria que tivesse acontecido algumas situações em algumas áreas da sua vida, mas você consegue hoje olhar e entender o que é ser grato a Deus? Entender que independente de situações, independente de circunstâncias, independente de problemas, o próprio Deus tem cuidado de mim, o próprio Deus tem cuidado de você, mesmo as coisas não acontecendo da nossa forma, da nossa maneira, nós temos conhecimento e reconhecemos, se estamos aqui nessa noite, nessa casa, podendo adorar Ele, é porque Deus tem sido fiel sobre as nossas vidas. E quando eu me deparo com essa história, quando eu me deparo com o que é gratidão, eu consigo entender que é um reconhecimento por alguém que prestou um benefício. E quando eu olho para Deus, eu consigo entender. Quando eu olho para a minha história, eu consigo entender que se não fosse Ele na minha vida, se não fosse Ele na minha história, eu não poderia estar aqui hoje, eu não poderia ter uma família, eu não poderia estar compartilhando essa palavra. Então quando eu olho, quando eu entendo isso, eu entendo que é o favor de Deus sobre a minha vida, é o favor de Deus sobre cada um que aqui está ouvindo essa palavra. Então cai por terra, independente do que você tinha projetado, independente do que você tinha planejado para o ano 2021. Como eu falei, talvez não tenha acontecido como você gostaria. Talvez até aqui nós iniciamos o mês de dezembro e não aconteceu. Mas eu quero te dar uma notícia: ainda não acabou o ano. E nós estamos debaixo de uma palavra profética que nós iniciamos esse ano dizendo: seria o ano da superação. E eu quero mais ainda ir além dessa palavra. E se não acontecer, independente do que você colocou para acontecer no ano de 2021, que você possa olhar nessa noite e entender, se você tem vida, se você tem fôlego de vida, que você possa adorar a Ele, porque Ele está no controle da sua vida e da sua história. Isso nós precisamos entender. Nós precisamos entender que nós fomos feitos para agradar a Deus, para adorar a Deus. Em Salmo 145, 10 diz assim: rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Nós fomos criados para adorar a Deus. Nós fomos criados para agradecer, para ser grato por tudo que Ele é sobre as nossas vidas. Então independe de onde você veio, independe de qual é a situação que você saiu. Eu não sei se você conhece seu pai, eu não sei se você conhece sua mãe, mas nessa noite eu e você podemos render graça, porque nós fomos criados pelo Senhor. E se você está aqui e você
Deus com certeza tem algo na tua história, tem algo para fazer através de você. Então que eu e você possamos deixar de lado, que possamos entender que fomos criados para adorar a Ele, que fomos criaturas criadas para Ele, para bendizer o nome dEle, em nome de Jesus. Quando eu olho para isso, eu vejo também que nós temos muitas razões para sermos agradecidos ao Senhor. Em Efésios, capítulo 1, versículo 6, diz assim: para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, nele temos a redenção, eu e você temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Nós somos gratos, nós precisamos ser gratos ao Senhor, porque mesmo sabendo que somos falhos, Ele mesmo nos perdoou, Ele mesmo nos perdoa, Ele mesmo nos alcançou pela redenção do seu sangue. Então que nós possamos concluir este ano, que nós possamos chegar no final dele, olhando para as situações, olhando para os projetos e entendendo, se não aconteceu da forma que você projetou, se não aconteceu da forma que você planejou, que nada venha tirar de você a sua adoração a Deus, a sua gratidão ao Senhor, porque Ele te criou, porque Ele te perdoou. E por que nós temos tanta dificuldade de sermos gratos? Porque a gente vê nessa história aqui de Eva, a gente vê desde o princípio nós querendo algo a mais. Nós somos eternos, pessoas que buscamos e somos insatisfeitos pelo que nós temos. Como assim? O que você está querendo dizer, pastor? Se nós formos refletir isso, se eu for refletir, estou há 10 anos casado, e se eu for olhar o início da minha história, não tem como eu não ser grato hoje. Não tem como não ser grato a Deus por tudo que Ele está fazendo sobre a minha vida e sobre a minha família. Mas a nossa dificuldade é que nós não olhamos isso, nós olhamos apenas o hoje, e nós somos insatisfeitos com o hoje. Nós sempre estamos em busca de algo a mais, sempre mais. E é isso que eu vejo na história aqui. Deus criou e tinha dado toda a liberdade, tinha dado tudo para Adão e Eva. Apenas uma coisa, você, isso não, apenas esse fruto. O que aconteceu com o tempo ali, Satanás influenciou, e ela fez aquilo que ela não deveria ter feito, e levou ao seu esposo, que também fez da mesma forma. Por que eles fizeram isso? Porque eu e você fazemos até hoje isso. Até hoje nós fazemos isso. Nós trocamos o nosso relacionamento com Deus por causa das coisas que nós queremos. Nós trocamos o nosso relacionamento pelo Senhor por causa das coisas que nós não conseguimos realizar. Nós abrimos mão de uma vida, de um relacionamento com o Senhor por causa das dificuldades que nós estamos passando, porque estamos insatisfeitos com a vida que nós estamos vivendo hoje, porque não aconteceu o sonho, não aconteceu a formação, não aconteceu a faculdade, não aconteceu o concurso público, não aconteceu o casamento, o namoro, não aconteceu, e abrimos mão do nosso relacionamento com o Senhor. Eva estava insatisfeita com tudo que ela tinha, que era o melhor. Eu e você hoje podemos estar aqui terminando o ano, e você pode estar pensando dessa forma. Você tem tudo, mas está tendo algumas dificuldades, está tendo alguns problemas, está tendo algumas circunstâncias que está fora do teu controle, e você hoje fica insatisfeito. Hoje nós estamos insatisfeitos, e em vez de nos relacionarmos mais com Deus, nós nos distanciamos mais dEle. Em vez de sermos mais gratos a Ele, olharmos para a nossa história, onde nós estamos, nós acabamos nos tornando ingratos pelo que o Senhor é sobre as nossas vidas. O que nos leva a sermos ingratos a Ele é sermos insatisfeitos com o que estamos vivendo, sem olhar de onde saímos. A segunda coisa que eu vejo que nos leva a sermos insatisfeitos, a não sermos gratos a Deus, é a comparação. Nós nos comparamos toda hora. Nós nos comparamos aqui dentro dessa igreja. O fulano em 2021 conseguiu alcançar a sua empresa, como nós estávamos ouvindo aqui, o testemunho do João, pelo seu pai. E nós ficamos comparando. Comprou um carro, comprou uma casa, alcançou aquele objetivo,
e olha como eu estou, e não olhamos para o que Deus tem feito nas nossas vidas, não olhamos para dentro de casa, o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, não olhamos para a casa que temos, não olhamos para o carro que temos, não olhamos para o emprego que temos, não olhamos para o alimento que temos todos os dias na nossa casa, olhamos apenas as coisas que as pessoas estão alcançando, mas não olhamos de onde saímos. A comparação é só para cima. Nós temos dificuldade de fazer comparação para baixo. Nós fazemos comparação olhando para as pessoas que estão alcançando ou que alcançaram algo, mas dificilmente nós fazemos comparação e olhamos para as pessoas que não têm o que comer, que não têm o que vestir, que não têm uma casa, que não têm um lar, que não tenha um carro, ou uma moto, ou algum meio, ou que não tenha saúde. Nós queremos olhar para as pessoas no geral, que estão alcançando, crescendo, e acabamos sendo ingratos a Deus, acabamos nos tornando aquilo que não fomos criados para ser. Nós fomos criados para adorar a Deus, independente das circunstâncias, independente dos problemas. Nós fomos criados para dizer e bendizer o nome dEle, porque Ele é santo. Nós fomos criados todos os dias para refletir e trazer à nossa memória que sem Ele nada somos, nada podemos, sem Ele nada teríamos o controle, nada seríamos, sem Ele não poderíamos estar aqui nessa noite, porque nós não temos o controle de um dia sobre as nossas vidas, nós não temos o controle de uma hora, mas olhamos para as circunstâncias, para os problemas, para as dificuldades, e temos dificuldade de adorar a Deus, não alcançando. Também temos dificuldade de adorar a Deus, mesmo alcançando sonhos e objetivos. Aqui eu contei a história de Eva, que a gente vê claramente o Senhor falando para ela: apenas uma coisa você não precisa. Mas ela estava insatisfeita com tudo que ela tinha. Você pode estar olhando hoje e falando assim: pastor, eu não tenho nada, mas eu quero lembrar você, eu quero ler um texto que se encontra, uma história conhecida que todos nós conhecemos. Jó capítulo 2, versículo 10, diz assim, Jó 2:10, ele respondeu: você fala como uma insensata, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Aqui é uma história que todos nós conhecemos, e aqui a gente vê um homem que perdeu tudo que ele tinha, mesmo assim ele continuou fiel, adorando a Deus. O que eu e você temos perdido? O que eu e você perdemos, que nós não podemos ser gratos ou adorar a Deus? O que eu e você estamos aí ansiosos, achando que não aconteceu, achando que não fluiu como nós gostaríamos que tivesse, porque não podemos adorar ao Senhor? A gente vê pessoas que têm tudo, querendo mais e mais e mais e sendo ingratos ao Senhor. A gente vê pessoas perdendo, que também não conseguem aceitar o momento e um processo da vida. Lucas capítulo 17, versículo 11, conta mais uma história que eu quero trazer para vocês. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se ao sacerdote. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Que é mais uma história que a gente vê de 10 pessoas
que quebraram todo o protocolo. Como assim quebraram todo o protocolo, pastor? O que isso está querendo dizer? Foram até Jesus, gritaram, nada parou eles. Havia uma cultura e um costume, eles não poderiam, mas nada parou eles para que eles pudessem alcançar aquilo que estava no coração deles. Mas a gente vê na história que apenas um retornou para adorar a Deus e para agradecer a Deus. Assim sou eu e você. Corremos atrás de tantas coisas, fazemos coisas loucas, assim podemos dizer, e quando alcançamos aquilo, temos dificuldade de ter um coração grato a Deus, temos dificuldade de sermos gratos a Ele por tudo que Ele é sobre as nossas vidas, temos dificuldade de adorar com todo o nosso ser, com tudo que nós temos dificuldade de colocar: o Senhor deu esse carro, é para te adorar, é para te agradecer, é para ser grato ao Senhor. O Senhor deu esse emprego, é para te adorar e não para eu não adorar você, é para eu ser grato a você. O Senhor deu essa casa, o Senhor deu esse objetivo, o Senhor deu essa faculdade, é para te adorar, é para te louvar por tudo que o Senhor é sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Mas nós fazemos ao contrário, nós fazemos como esses 9 leprosos, saímos correndo para celebrar, comemorar, possivelmente, aqui contextualizando, pode ser isso que eles tenham feito, os outros leprosos, compartilhar com a família, abraçar os familiares que eles não poderiam abraçar. A causa, o motivo, se nós formos assim olhar, contextualizando aqui, é nobre. Quanto tempo talvez que eles estavam distante dessas pessoas, quanto tempo que eles estavam distante da sociedade, dos seus objetivos, dos seus sonhos. Mas aqui deixa bem claro, o próprio Cristo deixando, que um leproso, um estrangeiro, apenas um, que era estrangeiro, esse voltou para adorar a Deus. O que eu quero compartilhar com você nessa noite, que eu e você não venhamos deixar nada tirar os nossos corações de sermos gratos a Ele, que é merecedor de toda a nossa honra, de toda a nossa glória. Só Ele que é merecedor de honra e glória. Então nada pode tirar. Você alcançou um objetivo, você alcançou uma formação, você alcançou um sonho, uma empresa, amém por isso, mas que nada venha tirar um coração grato a Deus por tudo que Ele é sobre as nossas vidas. Como eu falei, esse ano tem sido um ano de superação, acredito que no geral para a igreja, a gente sempre tem ouvido aqui testemunhos, histórias, e eu sempre também tenho compartilhado isso. Eu e Elisão temos vivido, e no meio desse ano, nós conversando em uma crise nossa, a gente e o porquê que nós estamos passando por isso? O porquê deste problema? Eu e Elisão chegamos a uma conclusão em um momento. Qual a conclusão? Que independe o porquê que nós estamos passando, independe o porquê do problema que nós estamos passando ou enfrentando, mas uma coisa nós precisamos fazer, uma coisa nós precisamos continuar fazendo, uma coisa nada pode parar. O que vem em nossos corações é o que? Para, porque você não pode continuar. Para, porque você está com uma crise existencial, você está com um questionamento. Mas ao mesmo tempo, eu compartilhando com Elisama, nós compartilhando, eu falei para Elisama assim: Elisama, só sei de uma coisa, eu não posso parar, porque tudo que eu confio, tudo que eu acredito está aqui. E todas as histórias que eu olho aqui para dentro, eu vejo problema, eu vejo dificuldade, eu vejo adversidade, eu vejo processo, eu vejo tempo e as pessoas querendo resposta também não tendo. Mas em todas elas eu vejo que o Senhor estava no controle. Em todas elas eu vejo o Senhor nos levando a um relacionamento com Ele. Em todas elas eu vejo o Senhor nos levando a uma dependência total com Ele. Em todas elas eu vejo o Senhor nos levando e nos dizendo: sai do teu controle, vai sair do teu controle. Você não tem o controle de nada. Você pode ter projetado, você pode ter feito o processo,
mas quem dá sou eu. E começando a entender isso, eu falei assim: eu não posso, nós não podemos parar, nós precisamos continuar. O questionamento pode continuar aí dentro, questionamento, mas o meu coração vai continuar sendo grato a Deus que fez os céus e a terra e pode mudar a situação. Eu não sei quando Ele vai mudar. Pode mudar hoje, pode mudar amanhã, pode mudar daqui um mês, pode mudar em 2022, pode mudar em 2023, pode. Eu não sei qual vai ser o tempo para mudar, mas eu sei que eu continuarei sendo grato a esse Deus que fez todas as coisas, sendo grato a esse Deus que muda as situações, sendo grato a esse Deus que me tirou de um lugar e me colocou onde eu estou hoje, sendo grato a esse Deus que eu não tinha, eu não poderia ter uma família, ser um pai, ser um líder, administrar uma empresa, 2 empresas. Então, independente das situações, independente dos problemas, nada vai me tirar o prazer de ser grato a esse Deus que está acima de todas as situações, está acima de todos os problemas. Êxodo 14:11 diz assim: o Senhor leva o povo. Mais uma história que você conhece. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? É assim que eu e você muitas vezes ficamos. No meio do caminho, começamos a questionar e começamos a nos distanciar da gratidão, do relacionamento com Deus. O Senhor está levando o povo, o Senhor está cuidando do povo, o Senhor está guardando o povo, o Senhor está fazendo coisas impossíveis, e o povo está dizendo assim: foi para isso? Ei, não foi para você morrer no meio do processo, não foi para você parar no meio do processo. Deus não quer, e não é o desejo dele, que você seja abatido no meio do caminho. Eu não sei o porquê, eu não sei qual é a lição, eu não sei o que vai ser didático na sua vida, mas o mesmo Deus que tirou esse povo, o mesmo Deus que fazia milagre diariamente para mantê-los, é o mesmo Deus que nos mantém firmes no ano de 2021. Então eu não sei quais são os processos, quais são os problemas, quais são as circunstâncias. Eu não sei o que você tem se questionado. Foi para isso, Deus? Foi para no meio do caminho eu perder os meus projetos, me envergonhar, passar por isso? Foi para isso, Senhor? Eu não sei o que está te questionando, mas eu sei que em 1 Tessalonicenses 5:18 é a resposta para mim e para você. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei se você chegou enfermo. Eu não sei se você chegou desempregado. Eu não sei se você chegou com um problema em casa, com filhos, com família, com esposo, com esposa. Mas nessa noite, eu quero te incentivar, te encorajar, para que você possa dar a sua melhor adoração a Ele. Como assim? Como a melhor adoração? A adoração de gratidão. De gratidão, como? De olhar para a sua vida, de olhar para a sua história e fazer uma reflexão. Como eu estava há 5 anos atrás? Como eu estava há 10 anos atrás? Como eu estava quando eu conhecia Cristo? O que eu era antes de conhecer Ele? O que eu estava vivendo? Qual era a minha história? Para onde eu estava indo? Qual era o meu caminho? Que eu e você possamos refletir, possamos olhar para hoje e entender que nós estamos num momento de dificuldade. Estamos em meio à pandemia, estamos em meio à crise econômica, estamos em meio à crise política, estamos em meio a tantas crises, mas também estamos tendo consciência que Deus está no controle da minha, da sua vida e da sua família. Então nessa noite nós podemos ser gratos a Deus, gratos a Ele, porque Ele é merecedor. Então nada vem tirar, nada pode tirar
a minha adoração a Deus. Nada pode tirar a tua adoração nessa noite. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Você também não sabe o que eu estou enfrentando, ou o que eu passei, ou o que eu estou passando. Mas nessa noite eu fiz uma escolha. Qual é a escolha? Gratidão. Gratidão, porque está chegando, está terminando mais um ano. E eu e você podemos dizer: graças a Deus, Senhor, porque mais um ano o Senhor cuidou, mais um ano o Senhor nos sustentou, mais um ano o Senhor tem guardado a minha família, mais um ano eu posso correr atrás dos meus objetivos, mais um ano eu posso correr atrás dos meus sonhos. Aleluia. Em tudo dê graça, em tudo dê graça. E nós não tínhamos preparado, o pastor José Antônio tinha conversado comigo sobre essa oportunidade, esse tempo. E o que nós ouvimos aqui? Graça, gratidão, gratidão. Como assim? Com todas as dificuldades, com todos os problemas, eu dou graças a Deus, porque Ele é que cuida, é Ele que sustenta. Então quando eu olho para o pastor José Antônio, é uma referência para mim, porque eu vejo nele gratidão, eu vejo gratidão a Deus. E eu e você hoje colocamos tantas dificuldades, tantos problemas. Já não vou mais fazer, já não vou mais correr atrás da minha família, já não vou correr atrás da minha vida ministerial, espiritual, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, não aconteceu da forma que eu gostaria. Ei, se você tem alguma coisa, é porque Deus é sobre a sua vida, é porque Ele tem cuidado de você, Ele tem sustentado a sua história, a sua família. Então não pare, não pare, não pare, que nada venha tirar a tua alegria nessa noite, que nada te tire a tua alegria nesse final de ano. Como assim, pastor? Porque é natural Satanás lançar em nós: você não conseguiu, você não alcançou, ei, você não conseguiu aquele emprego, você não conseguiu entrar naquela faculdade, você não conseguiu aquele concurso, você não conseguiu aquela empresa. Isso é natural, mas nós vamos viver debaixo da graça, e a graça nós podemos dizer em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus, e nós vamos dar graças, graças, graças a Ele que é merecedor de toda a nossa adoração. Se você pode se colocar em pé, se coloque nessa noite.